A Bíblia é um livro repleto de histórias de fé, redenção e amor, mas também contém relatos de tragédias sombrias que revelam o lado mais obscuro da humanidade. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais chocantes e angustiantes das Escrituras. O caso da mulher levita em Juízes 19. Um relato que mostra o colapso moral de uma nação e as terríveis consequências do afastamento de Deus. Esta é uma história que você não esquecerá tão cedo. O livro de Juízes retrata um dos períodos mais caóticos da história de Israel. Após a morte de Josué, o povo entrou em uma era de instabilidade moral, política e espiritual. Sem uma liderança centralizada, Israel frequentemente caía em ciclos de pecado, opressão, clamor a Deus e libertação através de juízes levantados por ele. Essa época é marcada pela frase repetida: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. Isso descreve uma sociedade mergulhada em anarquia moral, onde os padrões de comportamento e justiça eram subjetivos e muitas vezes perversos. Dentro desse contexto, encontramos a história do levita e sua concubina, narrada em Juízes 19, que destaca o nível de degradação moral da nação. Os levitas eram membros da tribo de Levi, separados para o serviço ao Senhor, principalmente no tabernáculo. Eles eram responsáveis por tarefas religiosas e espirituais, servindo como auxiliares dos sacerdotes. No entanto, o levita mencionado em Juízes 19 não estava diretamente envolvido no sacerdócio. Ele aparece mais como um homem comum de sua tribo, vivendo na região montanhosa de Efraim. A concubina, por outro lado, era uma mulher que mantinha uma relação conjugal com um homem, mas com um status inferior ao de uma esposa. Embora o relacionamento fosse reconhecido socialmente, as concubinas geralmente não tinham os mesmos direitos ou posição que uma esposa oficial. No caso do levita, ele tomou para si uma concubina, mas a relação estava longe de ser harmoniosa. O texto bíblico nos informa que a concubina foi infiel ao levita e fugiu para a casa de seu pai em Belém. Juízes 19:2. A razão exata da infidelidade não é descrita detalhadamente, mas o termo pode indicar tanto uma traição literal quanto um rompimento do relacionamento. Essa fuga reflete a fragilidade da relação entre eles e talvez também o ambiente de tensão e desrespeito que marcava aquele período. Após sua partida, ela permaneceu na casa de seu pai por 4 meses. Esse período sugere que o levita inicialmente não estava disposto a buscá-la, ou que ele precisou de tempo para decidir o que fazer. A fuga dela pode ter sido motivada por conflitos no relacionamento ou pela insatisfação com sua posição como concubina. Finalmente, o levita decidiu ir até Belém para buscar sua concubina. O texto diz que ele foi com o propósito de falar-lhe ao coração. Juízes 19:3, indicando que ele queria reconciliar-se com ela. Apesar de suas falhas, o levita demonstrou um certo desejo de restaurar o relacionamento, talvez motivado por orgulho, desejo de justiça ou mesmo afeto genuíno. Ao chegar à casa do pai da concubina, ele foi recebido com hospitalidade e insistência por parte do sogro. Durante 3 dias, o levita permaneceu ali, desfrutando da hospitalidade e comendo e bebendo com o pai da mulher. Esse comportamento reflete as práticas culturais da época, onde a hospitalidade era considerada uma virtude essencial. No entanto, quando o levita tentou partir, o pai da concubina insistiu repetidamente para que eles permanecessem mais um dia. Essa insistência pode ter sido motivada por um desejo de manter a paz entre o casal, ou talvez pelo temor do que poderia acontecer à sua filha. Afinal, ele sabia que os caminhos de Israel não eram seguros e que o período era marcado por violência e incerteza. Após 4 dias de atrasos, o levita finalmente decidiu partir ao cair da tarde, um horário perigoso para viajar na época. Isso preparou o cenário para o encontro com os horrores que estavam por vir em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. A fuga da concubina, o comportamento do levita e a insistência do sogro revelam muito sobre o ambiente moral e social de Israel naquele período. O fato de um levita, alguém separado para o serviço de Deus, estar envolvido em um relacionamento tão disfuncional e em situações de risco, reflete a corrupção,
e o afastamento espiritual do povo. Esse início da história não apenas dá o tom sombrio da narrativa, mas também serve como um alerta sobre as consequências da desordem moral e espiritual. A história da concubina do levita é um reflexo de uma nação que perdeu seu caminho e abandonou os padrões divinos, vivendo em um caos autoimposto. Após decidir partir da casa do pai da concubina ao entardecer, o levita enfrentou uma escolha importante. No caminho de volta à sua terra, a comitiva, composta por ele, sua concubina e um servo, se aproximou de Jebus, cidade dos Jebuseus, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. O servo sugeriu que parassem ali para passar a noite, mas o levita recusou. Ele não queria se hospedar entre estrangeiros, preferindo continuar até uma cidade israelita, onde esperava encontrar segurança e hospitalidade. O pequeno grupo seguiu até Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. No entanto, ao chegarem à praça central da cidade ao cair da noite, perceberam que ninguém os acolhia em suas casas, algo incomum na cultura israelita da época, que valorizava profundamente a hospitalidade. O silêncio das portas fechadas já indicava que algo estava errado em Gibeá. Depois de algum tempo de espera, um homem idoso, que também não era natural de Gibeá, mas sim da região montanhosa de Efraim, passou pela praça e viu o levita e sua comitiva. Movido pela virtude da hospitalidade, ele perguntou de onde vinham e para onde iam. Ao ouvir sobre a jornada do levita, o homem ficou preocupado. Ele os convidou a passar a noite em sua casa, insistindo que não pernoitassem na praça, o que sugere que ele sabia dos perigos daquela cidade. Dentro da casa, o anfitrião mostrou sua generosidade. Ele providenciou comida e bebida para o levita, sua concubina, o servo e até os jumentos. No entanto, a tranquilidade da noite foi abruptamente interrompida. Enquanto eles estavam desfrutando da hospitalidade do velho, homens da cidade, descritos como filhos de Belial, uma expressão que indica pessoas perversas e sem moral, cercaram a casa. Eles bateram a porta e fizeram uma exigência horrenda. Queriam que o levita fosse entregue a eles para que abusassem sexualmente dele. A cena remete ao relato da destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, onde homens de Sodoma cercaram a casa de Ló com exigências semelhantes. Essa repetição reforça a ideia de que a corrupção moral não estava limitada aos povos pagãos, mas havia se infiltrado profundamente em Israel. Diante da ameaça, o velho anfitrião tentou apaziguar a multidão. Ele suplicou que não cometessem tamanha maldade, lembrando-lhes que o levita era seu hóspede e que havia um dever sagrado de proteger aqueles que estavam sob seu teto. Em uma tentativa de proteger o levita, o anfitrião ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita à multidão, dizendo: "Eis aqui minha filha virgem e a concubina deste homem, eu vou-las trarei. Humilhai-as e fazei delas o que vos parecer bem, porém a este homem não façais essa loucura." Juízes 19:24. O levita não protestou. Na verdade, ele entregou sua concubina aos homens, e ela foi brutalmente abusada por toda a noite. Essa decisão impensável é um reflexo sombrio do estado moral daquele período. A proteção masculina, que deveria ser um princípio central, foi abandonada em favor de uma covardia que resultou em uma tragédia terrível. Quando o dia amanheceu, a concubina foi encontrada à porta da casa do velho homem. Ela estava com as mãos estendidas sobre o limiar, uma imagem que simboliza sua busca desesperada por refúgio e proteção. O texto bíblico é direto e impactante. E pela manhã, levantando-se o homem, abriu as portas da casa e saiu para seguir o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, estava estendida à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Juízes 19:27. O levita, insensível ao sofrimento que ela havia suportado, simplesmente disse: "Levanta-te e vamo-nos." No entanto, ela não respondeu, pois estava morta ou em um estado próximo disso. Ele então colocou o corpo dela sobre o jumento e continuou sua jornada. Esse episódio é um dos mais sombrios e perturbadores da Bíblia, e cada detalhe aponta para o colapso moral da sociedade israelita naquele período. A falha na hospitalidade por parte dos moradores de Gibeá
A perversidade dos homens da cidade e a covardia do levita e do anfitrião refletem uma cultura que havia se afastado completamente dos princípios de Deus. O que aconteceu com a concubina é um retrato do que acontece quando a humanidade abandona o amor, a justiça e a misericórdia divina. Em uma época sem liderança moral, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, até mesmo aqueles que deveriam ser líderes espirituais, como o levita, agiam de forma covarde e egoísta. O levita, ao retornar para casa com o corpo da concubina, tomou uma atitude que selaria o destino de Gibeá e da tribo de Benjamim. Em um ato chocante e sem precedentes, ele esquartejou o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada pedaço a uma das tribos de Israel. Este ato macabro não era apenas uma demonstração de dor ou indignação pessoal. Era um chamado à ação, um grito que ecoou por toda a nação. As 12 tribos, ao receberem essas partes, ficaram horrorizadas. O texto bíblico descreve que nunca antes algo tão terrível havia acontecido em Israel. O ato do levita forçou a nação a confrontar a profundidade de sua corrupção moral e o abismo em que havia caído. As tribos se reuniram em Mispá para deliberar sobre o ocorrido, e a indignação coletiva gerou uma decisão radical: buscar justiça a qualquer custo. O desmembramento do corpo da concubina, embora horrível, simbolizava a desintegração de Israel como povo de Deus. Cada pedaço enviado às tribos era uma mensagem clara de que a unidade da nação estava quebrada, assim como o corpo da mulher. A moralidade havia sido destruída, o pacto com Deus havia sido abandonado, e agora o povo enfrentava as consequências devastadoras de viver como parecia certo aos seus próprios olhos. O desfecho desse episódio não trouxe redenção imediata. Em vez disso, lançou Israel em uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, que decidiu proteger os homens de Gibeá, ao invés de entregá-los para serem julgados. O conflito resultou em um massacre quase completo de Benjamim, deixando a tribo à beira da extinção. Mas aqui está o momento surpreendente. Ao final de toda essa violência, as tribos de Israel, movidas por remorso, tomaram medidas para assegurar a sobrevivência da tribo de Benjamim. Apesar da depravação e do colapso moral, houve um lampejo de misericórdia e arrependimento. Esse contraste entre a brutalidade do ato inicial e a tentativa de reconciliação final demonstra a complexidade das emoções humanas e a necessidade desesperada de um Salvador que trouxesse verdadeira justiça e restauração. Podemos lidar com a corrupção moral e espiritual sem cair em ciclos de vingança e destruição? A resposta não estava nos juízes, nem na guerra, mas apontava para a necessidade de um rei justo, algo que só se cumpriria muitos anos depois, com a vinda de Cristo. Essa tragédia, embora difícil de ler e entender, serve como um lembrete poderoso. Sem Deus, a humanidade inevitavelmente se desintegra, assim como o corpo daquela mulher. Mas com Deus, até mesmo as piores tragédias podem apontar para a redenção. E agora, deixo uma pergunta para você. Será que hoje também vivemos em tempos onde cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos? Pense nisso enquanto encerramos essa história sombria e reflexiva.